Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A gente precisamos repensar nossas vidas, precisamos entender a nossa responsabilidade, por exemplo, quanto à promessa que foi feita a Abraão. O que nós temos a ver com isso? Essas são questões importantes que a gente precisa parar, pensar, compreender, de maneira que a gente viva como seja daquilo que, na realidade, para que a gente viva como é a vontade de Deus. Nós precisamos entender, precisamos parar com a nossa religiosidade, precisamos parar com nosso equívoco em termos de pensamento, de entendimento e nos submetermos à vontade de Deus. Na realidade, eu acho que a gente precisa um pouco mais antes disso. A gente precisa desejar ardentemente conhecer a vontade de Deus, pois se não compreendermos a vontade de Deus, se não compreendermos o seu plano, o que ele fez por nós, na realidade a sua obra, que foi realizada através de Cristo Jesus, que começou muito antes mesmo de nos criar, pois tudo o que foi feito, toda a igreja, todo o aspecto da salvação, da reconciliação, da vida com Deus foi planejado antes mesmo da criação do mundo. A gente precisa ter isso de forma muito clara. O que é importante entender é que toda a nossa vida tem um propósito e que não se trata da gente querer comprar Deus para aquilo que nós pensamos ou desejamos. Não se trata do nosso empenho para alcançar alguma coisa. Não se trata do nosso esforço para sermos aceitos por Deus, mas de entendermos o que Deus fez em nosso favor. Pois se entendermos, fica mais fácil viver a vida cristã, fica mais fácil viver a vontade de Deus, cumprirmos a grande comissão e entendermos que é no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, na maneira como a gente vai vivendo, andando, revelando, é que a gente vai formando discípulo, vai ensinando, vai mostrando o reino de Deus e conduzindo as pessoas à vontade do Pai. Nós precisamos entender isso. Por isso, lá em Romanos 4, 16 a 17, que fala acerca da promessa a Abraão, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quais são os aspectos que a gente precisa entender e que nós precisamos refletir de maneira assim muito clara, ter muito claro? Primeiro, que nós devemos viver por fé. O justo vive por fé. O que é viver por fé? Nós precisamos entender que fé não é algo etéreo, não é algo que dependa do nosso pensamento positivo, mas é vivermos baseado naquilo que Deus fala. Pois a fé vem pela palavra de Cristo. O que isso quer dizer? Daquilo que ele falou, dos ensinos que ele transmitiu, daquilo que ele falou aos apóstolos, e que os apóstolos transmitiram a outros, e esses outros a outros, e que chegou até nós, através da Bíblia. Então eu preciso conhecer a Bíblia. Preciso saber quais são as promessas contidas nas Escrituras, no Velho, no Novo Testamento, compreender o que foi falado. Quando Deus disse que todas as nações, ou seja, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão, é promessa feita a ele. E veio o Cristo, o Redentor, o Salvador, o Reconciliador. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Que ele foi a oferta. A oferta para que, através da sua morte na cruz, a justiça de Deus se cumprisse,
nós pudéssemos receber da vida de Deus. Pois quando cremos que Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, que Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e nós recebemos isso por fé, pois é assim que Ele falou, assim que Ele ensinou, e os apóstolos escreveram sobre isso. Pois quem crer nele, ou seja, crer naquilo que Ele fez, tem a vida eterna. Um outro aspecto importante é entendermos que a vida eterna não é algo para o futuro, mas se trata de algo que vivemos no presente, pois a vida eterna está em conhecer a Deus. Jesus orou sobre isso, ele diz que a vida eterna, lá em João 17, ele fala que a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, quando a gente entende que não se trata de outra coisa senão conhecermos Deus, entendemos o que Ele fez, compreendemos que recebemos isso gratuitamente, que nós nos submetemos a isso, e o submeter a isso é a grande questão que a gente precisa entender, é que morremos para nós mesmos, morremos para os nossos desejos, para a nossa vontade, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. E Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador, nós precisamos compreender que Ele é o nosso modelo de vida, o modelo de como devemos viver. Jesus falou sobre isso, Ele diz, olha, quer ser meu discípulo? Tome a cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Que isso quer dizer? Tomar a cruz? Instrumento de morte, eu preciso morrer. Morrer para os meus desejos, para a minha vontade, por achar que sou bom, que posso fazer alguma coisa boa para alcançar a misericórdia, alcançar a graça de Deus. Negar é saber que todos os dias eu terei que rejeitar os meus pensamentos, os meus desejos, a minha vontade, compreender a vontade de Deus e me submeter a essa vontade. Foi o que Cristo fez. Ele queria ser a oferta para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele fez isso como um ato de amor. Não porque seria algo prazeroso, pois prazeroso não foi. E nós vemos isso no jardim, no Getsemane, quando ele diz o quê? Quando ele diz que, se for possível, passa de mim esse cálice. Sofrimento, a dor, gera prazer de forma alguma. Mas ele fez por quê? Por amor, por compreender que precisava fazer em nosso favor, nós que não merecemos. E ele estava com seus discípulos, um já tinha traído, 11 o iria abandonar, e 3 mais íntimos estavam dormindo, enquanto ele sofria sozinho. Não é uma questão de gostar muito dessas pessoas, mas de fazer por elas o que precisava ser feito. Mas Jesus fez só por elas? Não, fez por todos nós. Para que nós recebêssemos, isso é o modelo que ele nos deixou. O que é viver por fé? É viver nessa certeza de que fomos habilitados, fomos capacitados, porque é a promessa que está lá em 2 Pedro 1, 3, 4, fala acerca disso, que recebemos, somos coparticipantes da natureza divina e que fomos habilitados e capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, para vivermos a vontade de Deus. A vontade do Pai é que nós cresçamos nisso e entendamos essas coisas, que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente chegue à plenitude de Cristo para revelar o Pai ao mundo. A sua vontade é revelar. Que a gente revele o Pai ao mundo, manifeste quem Ele é. Por isso, as promessas de Abraão, que foram feitas a Abraão, ainda são uma realidade para nós. Nós somos responsáveis por revelar Deus, por abençoar as famílias da terra, por fazer que o Pai seja conhecido, compreendido, a sua vontade seja entendida. Isso que nós precisamos entender. É assim que a gente vive o Evangelho. É assim que a gente vive o Reino de Deus. É assim que nós compreendemos a nossa responsabilidade quanto à promessa feita a Abraão. Que nós somos a extensão dessa promessa, no sentido de que somos responsáveis por abençoar as famílias da terra. Fazer o Deus conhecido, fazer da sua vontade expressa, revelada por meio de nossas vidas. E a gente só faz isso quando entendemos
que fomos santificados, fomos feitos nova criatura, que recebemos da vida de Deus, que temos a autoridade para viver como filho de Deus. E assim a gente santifica o procedimento, rejeita todo pensamento, toda paixão humana, todos os nossos desejos naturais, que são, na realidade, são desejos, como Paulo escreve, animal e demoníaco, ou seja, é o interesse próprio na busca da satisfação da vontade própria, não algo maior. Jesus nos chama para vivermos o novo mandamento. O novo mandamento é amar como ele amou. E o que implica isso? Sermos a oferta em favor das pessoas. Só assim a promessa se cumpre, só assim as nações, ou seja, as famílias são abençoadas, só assim conhecem a Deus. Quando nós entendemos que temos que ser essa oferta para que a promessa a Abraão possa ser algo real em nossas vidas, através de nós alcançando pessoas. Isso é viver o reino de Deus. É entendermos quem somos, o que recebemos, rejeitarmos as paixões humanas e vivermos segundo a vontade de Deus, compreendendo que estamos aqui para o revelar ao mundo e não para comprar Deus para nós, não para alcançarmos os nossos interesses ou acharmos que por fazermos coisas boas Ele irá nos abençoar, irá nos enriquecer, irá nos dar tudo o que queremos e desejamos. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando olhamos a vida de Paulo, a gente observa isso. Quantas vezes passou fome, necessidade, frio? Quantas vezes, como ele mesmo diz, na voragem do mar? Quantas vezes achando que iria morrer? Nós precisamos entender que a vida cristã não tem nada a ver com o que nós desejamos. Tem a ver com revelarmos Deus ao mundo, compreendermos a sua vontade, buscarmos o conhecimento dessa vontade, buscar conhecer a Ele para que, entendendo quem Ele é, como Ele é, para que a gente possa viver como seus filhos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.